Agora, eu tenho uma questão, Ailma, que eu queria que você refletisse conosco, que é o seguinte, cara. As crianças, nossas crianças, elas crescem achando que ser linda é ser como uma princesa da Disney ou como uma boneca da Barbie. Nós aprendemos, nós crescemos imaginando que o belo é o distante, é o alheio, é o impossível. E aceitamos que o nosso processo para alcançar o belo é deixar de ser quem somos. Sim. E nos afastarmos das referências de nossos pais. Porque, obviamente, que para que eu fique mais próximo da princesa da Disney, eu preciso ficar quanto mais longe de minha avó. Porque a minha avó é o ser completamente antagônico à princesa da Disney. Sim. E como é que você acha que a gente pode lidar com esse resgate do belo do contexto em que existimos, fugindo desses enlatados que são impostos para nós como modelo de beleza? Isso sem falar dos obeliscos, não é, Erlon? Dos falos gigantescos. Isso aqui é poder. Símbolo de poder é um falo, velho. Símbolo de vitória é um obelisco. Aquilo não podia ser mais derrotado do que isso. Como é que você faz a questão do resgate do nosso belo, do belo aqui, de falar sobre esse nosso jeito belo de ser? Eu acho que tem algumas chaves, assim. No final do ano passado, eu estou começando a ler afropessimistas, né? E tem sido uma experiência bem maluca aqui na minha cabeça. Afropessimistas, o afropessimismo. O afropessimismo, que é uma série de intelectuais, sobretudo lá os americanos, que eles questionam uma série de coisas que alentou a história do povo negro, né, nesse processo de diáspora, né? E aí eu comecei por uma professora chamada Cristina Scherpe, e ela tem um livro chamado Notas Ordinárias. Nesse livro, uma das coisas que o afropessimismo estuda é a ideia de memória, né? Quando você fala sobre a beleza, esse é talvez um dos grandes assuntos de quem está nesse lugar da experiência de negritude, né, em diáspora, que é assim, o grande assunto, a gente dá o nome de racismo, ok, mas como é que a gente resolve isso? Né? É uma grande questão. E aí tem várias tentativas, né? Essa coisa da autoafirmação, da autoestima, dessa tentativa do resgate da beleza, e o resgate da beleza passando por essa experiência cultural do que é nosso, né? Quais são as nossas cores, qual são o nosso jeito, por que o nosso cabelo é assim, tem todo um processo. Mas eu queria falar dessa história da Cristina Scherpe, porque nesse livrinho que eu citei para vocês, ela vai falando sobre a experiência com a memória dela como uma mulher negra, né, morando nos Estados Unidos. E uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, eu não sabia, não vou mentir para vocês, mas aí fiquei sabendo nesse livro, é o tanto de memorial de linchamento que existe, né? Os negros norte-americanos foram muito linchados ao longo da história, e existem vários memoriais de linchamento. E esse livro basicamente é isso, ela indo para esses memoriais e ela pensando o que isso aqui significa. Né? Uma das coisas, é óbvio, é a expiação de culpa branca, né? Dela chegar nos memoriais e ter várias pessoas brancas chorando e chegando para ela e dizendo assim, me desculpe. E ela, você está me pedindo desculpa por quê? Sabe? Você está se sentindo melhor depois de você me pedir desculpa? Mas uma coisa que ela discute muito nesse livro é a beleza. E desde que você começou a falar, eu lembrei disso. Porque ela vai falando de que a beleza é um método. E a beleza é um exercício de dignidade. E aí ela fala dessa experiência como uma mulher negra nos Estados Unidos, né? Onde esses padrões de beleza são muito mais gritantes do que o nosso. E ela tem um textinho inteiro em que, quando ela diz que ela pensa na beleza, ela pensa na mãe dela.
E aí ela vai falando sobre a casa dela, né, que é uma casa pobre, que é uma casa que está rachada, que é uma casa que não tem coisas, mas a mãe dela vai colocando remendos, sabe? A parede que está rachada, a mãe dela coloca uma cortina florida na frente. Na parte que está meio mofada no canto, a mãe dela coloca uma planta bem grande e as coisas vão acontecendo. E aí ela vai dizendo de que lembrar da mãe dela e desses movimentos, que são movimentos de vida, são movimentos de resistência, ela entende que aquilo ali é o exercício da beleza, né? Que a beleza não é uma coisa que está pronta e está posta, mas é um movimento de afirmação muito poderoso da vida, sabe? Essa ideia de que tá tudo caindo, estão tentando me destruir, mas eu insisto aqui, eu insisto em resistir, tem uma coisa de beleza. Isso me pegou muito, porque, de novo, eu sou uma pessoa que gosta da história das plantinhas, sabe? Eu gosto daquela lógica da medianeira, sabe? A planta que cresce ali no concreto, onde não tem como ela crescer e ela resiste. Então, eu acho que a experiência da beleza, ou esse exercício da gente questionar a Disney, questionar um padrão de beleza que existe, é a gente resgatar essa história da dignidade que é possível. E da gente ir afirmando mesmo, assim, de que aqui tem um movimento de beleza. Por quê? Porque aqui tem um movimento de força, tem uma resistência de sobrevida aqui, tem uma vontade de continuar vivo. Então, eu acho que é desmontar mesmo a ideia de essa beleza aí eu não quero, ela não me diz nada, né? Ela é uma ideia estanque, que inclusive as pessoas que são beneficiadas por ela não conseguem, né, acessá-la. Eu prefiro um outro lugar. Eu prefiro pensar na beleza como esse exercício de resistência da vida mesmo, de potência, de isso aqui que parece que está quebrado, eu posso pintar, eu posso reorganizar, eu posso enfeitar. Aí vem a história da arte, né? Porque tudo isso é arte, né? E lembrei muito da minha própria mãe, assim, desse exercício de somos pessoas pobres, mas a gente tem que ter uma casa que é organizadinha, que é bonitinha. Tem que ter aqui uma planta de plástico que vai ficar eternamente verde, deixando bonitinho. Tem esse exercício. E a gente, às vezes, não sei vocês, mas eu já me peguei muito nesse lugar do trânsito, de achar que a beleza era realmente essa coisa que está dita por uma classe social específica e as outras não têm, né? Ah, as pessoas muito pobres não têm beleza. Isso é uma grande mentira, porque as pessoas estão lá no meio da rua, com a sua coisinha organizada, bonitinha, fazendo aquilo que elas entendem, que deixa aquilo ali bonito. Então, quando eu penso na ideia de beleza, eu penso nessa ideia, né, nessa fome de uma coisa a mais, sabe? Desse lugar que a gente não consegue acessar. E eu acho que isso é fundamental que a gente explique para as crianças, né? Que a gente mostre para as crianças que dentro da vida delas, da rotina delas, do corpo delas, tem movimentos de beleza que elas só precisam potencializar. Como é que a gente potencializa? Reafirmando, né? Tendo cuidado de não cair nessa esparrela e dizer, né? Porque quando a gente diz que o outro é feio, que ele é menos, a gente está querendo, de alguma maneira, inferiorizá-lo, diminuí-lo. Então, é mais um exercício dos adultos que estão em torno também entender, assim, de que tem beleza aqui,